Meus padawans, a gente vai, puta que pariu, a gente vai começar a falar, de fato, na aula de hoje, sobre sistemas de controle. Por quê? Obviamente eu usava em exemplos sistemas realimentados, enfim, eu vinha falando já, mas de fato toda a teoria que a gente viu, né, de estudar a resposta, representar usando diagramas de bloco, tudo isso vale para qualquer classe de sistemas lineares, tá? Mas é importante, antes de a gente prosseguir, a gente entender basicamente os sinais envolvidos num sistema de controle, obviamente as características que eu estou buscando para esse sistema de controle, os tipos de abordagem, que a gente só vai ver uma nessa cadeira, e principalmente, não digo, mas é importante também entender a diferença entre essas duas estratégias básicas. Eu até estava com dúvida, assim, como é que eu vou botar esse título? Porque não é propriamente a topologia, tá? É, na verdade, se existe ou não o conceito de realimentação. E a gente vai ver bem isso, eu vou diferenciar, eu vou distinguir esses dois conceitos aqui embaixo, porque é importante a gente entender isso hoje, tá? Todo mundo sabe que todo mundo sabe que é um sistema de controle, né, que é aquele sistema projetado para que eu dê a uma certa variável um comportamento que eu desejo, né? Então, no sistema de controle, por óbvio, existe alguns sinais aqui que são fundamentais. A gente tem que dar o nome correto e entender o que eles são. O primeiro sinal que eu vou colocar aqui, que eu coloquei, é a variável controlada, né? Que eu posso até pensar sinal controlado, e normalmente isso vai ser a saída do sistema de controle. Tá? É o resultado, né? É o que eu quero controlar. Eu já expliquei várias vezes, pode ser a rotação de uma máquina elétrica, pode ser a tensão em um circuito, tá? N exemplos, pode ser o nível d'água da minha caixa d'água aqui de casa, enfim. Tá? Então, a variável controlada é aquela variável que eu quero controlar. Isso aqui é chamado na automação, principalmente, de variável de processo. Tá? Também de processo, o que é o processo? Também tem essa distinção que eu não coloquei aqui. Mas planta, né, basicamente, a planta é aquele carinha que eu quero controlar, é o sistema que eu quero controlar, usualmente junto com o atuador. O processo, tem algumas biografias que dizem que o processo é o sistema sem o atuador. Por exemplo, numa panela para esquentar água para fazer cerveja, ou mosto, na verdade, para fazer cerveja, o atuador é a resistência elétrica, né? É ela, de fato, quem faz a água ferver. E o sistema seria aquele sistema termodinâmico ali da convecção ali dos fluidos. Tá? A gente vai chamar tudo isso de planta, basicamente, normalmente. Mas também pode ser chamado de processo. O fato é aquilo que eu quero controlar. Tá? E muitas vezes o atuador do sistema é juntado, digamos assim, principalmente na parte de equacionamento, é considerado junto com o processo, né? Basicamente. Variável de controle, pessoal. A variável de controle é quem comanda o atuador. Tá? Na verdade, a variável de controle ou variável manipulada é aquele sinal que vai ser gerado pelo controlador. Né? Obviamente, o controlador vai ter uma equação matemática. Daqui a pouco eu coloco exemplos aqui, daí a gente fala, esse sinal é tal sinal, esse sinal é aquele. Mas é meio óbvio, né? O sinal de controle é o sinal que vai ser o sinal de entrada do atuador, que vai indicar, por exemplo, no sistema ali de controle da temperatura do mosto, vai indicar mais ou menos a potência que eu estou liberando pela resistência ali no sistema termodinâmico. Né? Termodinâmico, fluido mecânico, fluidotérmico, eu falei termodinâmico, né? Embora, tá, vocês entenderam. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Então esse é o sinal de controle, muito importante, ele é a saída da minha estratégia de controle, da equação do sistema, né, que é o meu controlador. Bem importante isso na teoria de controle.
Obviamente, vocês têm que entender, é esse sinal quem promove alterações na variável controlada, né? Essa relação de causalidade é importante. É o sinal de controle quem comanda, né, o atuador que vai, por fim, alterar o valor da variável controlada, que fique claro. Tá? Então, é um nome um pouquinho bem parecido, mas diferente, né? Um controla, o outro é controlado. Né? Também é chamado de variável manipulada nas bibliografias por aí. Sinal de referência, aqui na indústria é conhecido bastante como set point. A gente vai generalizar isso, porque set point, na minha opinião, pressupõe um sinal constante. Na verdade, vocês vão ver que não precisa ser. O sinal de referência é aquilo que eu quero que o sistema siga. Tá? Por exemplo, eu quero que a rotação vá de 0 até 1000 RPM, fique 1000 RPM durante 10 segundos e depois decresça uma certa taxa até 0. Tá? Isso é o que eu desejo. Tá? E o objetivo do controlador é que na saída eu tenha a coisa mais parecida possível com o sinal de referência. Mas pela própria dinâmica da planta, e obviamente também vai ser adicionado a dinâmica normalmente do controlador, eu não vou ter exatamente a mesma coisa. Então eu vou me esforçar para eu ter o mais próximo possível, vocês vão ver. É isso que a gente vai estudar, na verdade. Então a referência é aquilo que eu quero. A variável controlada é aquilo que eu tenho. O sinal de controle é o sinal que vai fazer com que o sistema tente seguir o mais próximo possível à referência. Sinal de erro é meio óbvio, né? A diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho, tá? Eu até iria botar um asterisco aqui no sinal de erro, tá, pessoal? Que o sinal de erro muitas vezes é estabelecido com base numa análise direta da referência com a saída, mas em alguns sistemas eu estou comparando a referência com um valor lido e amostrado e escalonado, né? Mas no estudo inicial a gente vai considerar que a realimentação é sempre unitária. A realimentação, mas enfim. O erro, né, propriamente, eu gosto de definir ele como a referência menos aquilo que eu tenho. Tá? Mas eu vou falar quando não for, tá, pessoal? Eu vou fazer observações. Sinal de distúrbio é o oposto da referência, eu gosto de pensar, né? A referência é aquilo que eu quero seguir. Tá? Só que, normalmente, os sistemas estão sujeitos a distúrbios externos. Tá? O que eu falei, se eu estou esquentando o mosto da cerveja, né, vai depender da temperatura do dia, por exemplo. Né? Vai que eu estou esquentando e eu esqueci que eu devia ter botado 2 litros a mais de água, daí eu jogo e mudo, né, a característica do sistema. Eu posso modelar isso como um distúrbio. Outra utilidade muito útil para sinal de distúrbio é, por exemplo, modelar ruído. Se eu tenho ruído no meu sinal de controle, então eu posso adicionar um efeito, né, para ser estudado, e esse efeito normalmente eu não quero que apareça na saída. Muitas vezes eu vou buscar um controle que evite que o distúrbio impacte muito na variável controlada. Tá? Basicamente, esses são todos os sinais que são envolvidos na teoria de controle. Aonde eles vão estar, né, óbvio, seguem segue um padrão, vocês vão ver, por exemplo, o sinal de controle é sempre a saída do controlador. Tá? A variável do processo normalmente é a saída da planta. Tá? Mas o sinal de distúrbio, como a gente vai ver, ele pode aparecer em vários locais diferentes no sistema de controle. Eu posso modelar, por exemplo, um ruído no sensor, eu posso modelar algum tipo de offset, se eu estou trabalhando com sistemas não lineares, posso adicionar um offset no meu sinal de controle? Posso. Tá? Então tem várias formas, tem vários... O sinal de distúrbio ele é meio que, ele pode aparecer em qualquer lugar do diagrama de blocos, tá, pessoal? Vocês vão ver isso. O nome também do distúrbio é perturbação, né? Embora eu não goste muito dessa definição, eu encontrei na bibliografia, porque uma perturbação pode ser gerada perturbando o sinal de referência. Isso, na minha opinião, é uma perturbação também. Mas meio que fez sentido, eu achei melhor botar isso aí, eu vi alguns usando esse termo. Tá? Eu gosto de distúrbio. Tá? Porque distúrbio deixa bem claro que é um distúrbio, eu não quero aquilo. Tá? Também perturbação, mas enfim, tá, vocês entenderam.
que eu quero do meu sistema de controle? São 4 coisas, ó, são poucas coisas que um sistema de controle precisa ter. Tá? Ou eu vou precisar, ou normalmente eu vou avaliar. Tá? Estabilidade é a principal delas. Tá? O sistema de controle tem que ser estável, isso não serve para porra nenhuma. Vocês vão ver no estudo que muitas vezes se eu projetar mal o controlador, a minha saída não vai nem tender, ela vai divergir. A minha caldeira vai explodir. Tá? A minha bolinha que eu estou tentando equilibrar vai escapar da mesa e vai para longe. Né? Tá? Então, a principal característica de um sistema de controle é que ele seja estável, né, para ele poder realmente funcionar direito. Tá? Então a gente vai estudar, vai ter bastante tempo trabalhando com estabilidade. Outra coisa importantíssima é o rastreamento. O rastreamento, pessoal, me diz quão bem o sistema rastreia a minha referência. Tá? A gente vai ver logo mais aqui que a gente vai buscar o que a gente conhece como equação de rastreamento, que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de referência. Se eu pensar no domínio da frequência, é a saída de S sobre referência de S, e a saída é a variável de processo, tá, pessoal? Né? Então, essa é a equação de rastreamento do meu sistema. Tá? Me diz o quão bem eu rastreio uma referência. Regulação é um pouco diferente. Regulação, eu estou querendo analisar a saída sobre o distúrbio. Isso vai me dizer, pessoal, quão bem o sistema se comporta, né, para rejeição de distúrbio. Então, a regulação, e para lembrar isso, é só lembrar do regulador de tensão. Né? Um regulador de tensão, ele mantém a tensão, por exemplo, se é um 7805, mantém a tensão cravada em 5 volts. Eu posso ter um degrau na entrada de 12 para 10. Em teoria, a tensão de saída tem que se manter em 5. Ele tem que rejeitar esses distúrbios de tensão. Tá? A referência no 7805 ela é interna, ela é gerada internamente ao chip. Tá? Só para quem está pensando aí de onde é que vem a referência para 5 volts. Tá? Então, a regulação, a característica de regulação, me indica quão bem um sistema mantém a saída regulada frente a distúrbios externos. Bem interessante. E uma terceira, quarta, na verdade, coisa importante aqui é a sensibilidade. A gente não vai chegar a trabalhar matematicamente com a sensibilidade, as bibliografias trabalham, né? Os livros trabalham, Franklin, Ogata, Dorff. Tá? Você só tem que entender que a sensibilidade é o quão bem o sistema se comporta a mudanças, e essas mudanças podem ser de fato coisas físicas, né, ou pode ser erros de modelagem, tá? Mas o quão bem o sistema de controle se comporta quando eu tenho incertezas na minha função de transferência, ou eu penso que a minha função de transferência mudou um pouquinho. Imaginemos que eu faço o projeto pensando numa função de transferência, numa equação. Tá? Isso não vale só para função de transferência, que fique claro. Tá? Mas fiz todo o projeto pensando numa equação. E na prática, o que acontece? Eu tive algumas folgas ali nas engrenagens. O projeto veio com uma engrenagem a mais na minha caixa de redução. Então eu tive uma mudança sensível no meu modelo. Perceberam? Meu modelo não é tão bom quanto o comportamento na prática, ou não se aproxima tão bem do comportamento prático. Tá? Então, a sensibilidade analisa como o sistema de controle se comporta quando eu tenho essas mudanças. Tá? A gente vai ver que, dependendo da estratégia que eu utilizar, a sensibilidade ela pode ser maior ou menor. Idealmente, a sensibilidade tem que ser nula. Né? Óbvio que eu não vou conseguir isso. Mas quanto menor a sensibilidade do sistema, melhor. Tá? Porque isso significa que o meu sistema vai se comportar bem, mesmo frente a incertezas, tanto no meu modelo, quanto frente a desgastes pelo tempo, por exemplo. Né? A mola sofreu lá um encruamento, sei lá, não foi bem temperada, e daí deu uma constante elástica um pouquinho diferente do meu modelo. Tá? Ou com o tempo esquentou, alguma coisa assim, e não está exatamente igual ao que estava. Mesmo assim, tem sistemas de controle que se comportam super bem.
mesmo com essas mudanças. Tá? Então, é isso quem analisa é a sensibilidade. Fechou? Então, a gente vai literalmente verificar e a gente vai focar mais no rastreamento, mas quase tudo que a gente falar para o rastreamento vale para a regulação também. A sensibilidade que a gente matematicamente não vai abordar nessa disciplina, tá? Mas é bem fácil de fazer, é só considerar umas alterações na função e fazer um estudo, tá? Quais são os tipos de abordagem que a gente pode usar quando eu estou trabalhando com sistema de controle? A gente vai trabalhar com abordagem clássica. Até esqueci de completar aqui no que estava escrito, né? A gente só vai trabalhar com isso aqui, ó. A abordagem clássica, ela utiliza funções de transferência, uma representação entrada e saída para se trabalhar. Tá? É uma abordagem bem antiga, né? Existe há muito tempo mesmo, tá, pessoal? Né? Décadas e décadas, até mais, né? Uma caixa d'água eu posso considerar que é um sistema de controle, mas enfim. Mas a modelagem, toda a análise surgiu, eu não me lembro exatamente o ano, ali a década, acho que de 30, nos Bell's Laboratories, todas as ferramentas que a gente vai estudar aqui surgiram ali, tá? Então já faz quase um século, né? Exagerando. E o controle moderno utiliza, na verdade, o espaço de estados, né? Então, o espaço de estado, ou Space State, SS, né? Que é uma outra forma de se trabalhar. Função de transferência, né, a abordagem clássica é no domínio da frequência. A abordagem moderna é no domínio do tempo, usando conceitos de álgebra linear, né? Ou seja, eu vou trabalhar com matrizes, transformações de similaridade, né, diagonalizações e diabo 4, tá? Vocês vão ter isso em projetos de sistemas de controle em outras disciplinas aí do currículo, tá? Nessa disciplina, só funções de transferência, a gente vai trabalhar só com Laplace. E aí que tá, esse ponto aqui é o foco, basicamente, da nossa aula, né? É entender, eu já falei sobre isso nas outras aulas, eu só estou realmente formalizando bonitaço isso, de uma maneira assim, né, pareço um professor, né? Então, eu chamei de existência de realimentação. Por quê? Existem duas abordagens básicas quando eu vou fazer o controle de algum sistema. Tá? A primeira é utilizando o controle em malha aberta, que a gente chama, que em inglês é o controle forward. Tá? E esse controle é tão fácil que todo mundo já sabe projetar, e é muito fácil de analisar tudo isso aqui para um controle forward. Tá? No controle forward, eu até vou escrever isso que é importante, então eu vou chamar aqui de malha aberta. Na malha aberta, pessoal, o sinal de controle, tá, não faz ideia da variável controlada. Eu gosto de falar que a variável controlada não é utilizada na composição do sinal de controle. Isso em si, vocês devem pensar, devem estar pensando, é uma limitação bastante grande, e tá? Não vou mentir que é. Mas existem certas vantagens em não se usar a malha fechada, que é conhecido como, em inglês, a gente vai chamar de feedback, né? Eu tenho um sistema com feedback, ou em malha fechada. O sistema em malha fechada usa uma parcela da saída, normalmente, para compor o sinal de controle. Então, o sinal de controle, tá, ele vai ter uma noção da onde as coisas se encontram, né, sem precisar fazer, digamos assim, recorrer a equações matemáticas, estimativas, não. Como o sinal de saída vai ser realimentado, por isso é feedback, ele vai voltar e ele vai estar, ele vai aparecer na composição do sinal de controle, tá? Essa é uma estratégia que ela funciona muitas vezes melhor do que essas, em todos esses critérios aqui, em alguns, na maioria, digamos assim, a malha fechada tem vantagem, mas a diferença é que essa realimentação ela traz complexidade, tanto para a minha análise quanto para as equações da malha fechada. Tá? Então é um cobertor curto, como dizia o meu professor de controle. Né? Eu vou melhorar o desempenho, mas em compensação eu vou ter um projeto mais difícil.
né? Eu vou gastar mais dinheiro, eu vou ter um hardware mais complicado, eu vou ter um código que demanda mais operações. Então, coisas que tem que ser avaliadas. Tá? Então, a definição de malha fechada é que na malha fechada, em sistemas com malha fechada, eu já desenho, tá? É basicamente a mesma coisa, né? Só que a variável controlada é usada na composição. Tá? Então, a variável controlada é utilizada na composição do sinal de controle. Então, eu só abreviei variável controlada para ficar mais simples. O que acontece com esses dois sisteminhas, tá? Eu vou começar analisando um sistema em malha aberta, porque obviamente é mais fácil, e para vocês começar a entender como é que eu encontro o que a gente chama de equação de rastreamento e a equação de regulação. Pensem comigo, olha só. Então eu vou trabalhar primeiro com um exemplo em malha aberta. Vamos imaginar que eu tenha esse sistema aqui, ó, 10 sobre S mais 1. Opa, peraí. Então tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui um espaço, vocês vão entender para que é daqui a pouquinho. Por enquanto, imagino que aqui eu tenho um sinal que é o 0, né? Eu tenho mais, ali, saída, saída. Vou chamar esse sinal aqui de sinal de referência, que é aquilo que eu quero seguir, perceberam? E eu tenho um processo, ou uma planta, que eu modelei, e eu encontrei a equação bem simples, uma equação de primeiro grau, 10 sobre S mais 1. Percebam como um controle mega simples, que é um ganho, tá, pessoal? Pode fazer com que eu tenha controle sobre a variável da saída. Então, isso não deixa de ser um sinal de controle. Extremamente arcaico? Sim, mas continua funcionando. O que vai acontecer? Essa saída, pessoal, de acordo com o valor de K, isso pensando no controlador mais simples, pode ter várias respostas, se eu pensar em resposta ao degrau, né? De acordo com o valor de K, eu posso fazer o meu sistema chegar num valor de saída diferente. Né? Pensem que isso aqui é eu gosto de falar fogão, ou uma chaleira elétrica, até um motor, que seja. O que acontece se eu mudar o K para um mesmo valor de referência 1, eu posso fazer a saída atender para 10, para 20, para 30, para 40 e assim por diante. Como esse controlador ele não afeta a dinâmica, e claramente não afeta a dinâmica, né? Porque se eu imagino que esse sinal é 0, eu sei qual que é a equação y sobre r, né? A equação y sobre r basicamente é k vezes 10 sobre s mais 1, barbada. Lembre-se que esse sinal é 0, né? Muito fácil, perceberam? Então eu posso, mexendo no k, mudar o valor final que esse sistema vai tender, né, para o degrau. Mas como o meu controlador não adiciona nenhuma dinâmica, nenhum polo e nenhum zero, eu não vou mexer na característica transitória da resposta. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para esse sisteminha aqui, ó, como é que eu faço para uma entrada, por exemplo, de 100 RPM, que seja? A minha referência é 100 RPM. Qual que é o valor de K para que a saída tenda para 100 RPM? Pensar mais um pouco e parar de Ó, ficar, então. ó. A referência tendeu para 100. Tá? É um degrau, né? Tendeu para 100. Quanto que tem que ser o K para a saída tender para 100 também? Se eu pego esse 100 aqui e enfio direto no meu sistema, quanto é que a saída vai tender para que valor? Para 1000, né? Para 1000, né? Demoraram. Ó, aqui, ó. Vou grampear a sola do pé de vocês. Pô, deve doer, né, cara? Eu já grampei a mão, mas a sola do pé não. Para 1000. Né? Porque vai ser 100 vezes 10, que é o ganho DC da planta, então o sistema vai tender para 1000. Nelson, então como é que eu faço esse sistema tender para 100? Quanto é que tem que ser o valor de K? Vai ter que ser o 10, né?
Mas se eu colocar o K valendo 10, o sistema não vai entender para 10 mil? Não, 1 sobre 10, né? O 100 dividido por 10. Porcaria! É 1/10, é isso 1/10. aí. Tá? Então, perceberam que na base da ameaça vocês conseguiram acertar, mas eu não precisei falar nada além do que eu já falei. Né? A gente só precisou analisar o ganho DC para entender que, para esse sistema, se eu usar, e observem isso, o inverso do ganho DC, esse sistema garante que, para uma entrada de 100, a saída vai tender para 100. Porra, professor, então é um sistema de controle bom, né? Não, nesse sentido é um controle bom, né? Ele vai seguir uma referência em regime permanente. Mas perceberam que daí eu começo a ter dificuldades, ó. Eu não mudei a dinâmica. Eu posso fazer a dinâmica ficar mais rápida? Alguém me responde essa. Eu posso fazer com que a resposta na saída seja mais rápida para esse carinha aqui, matematicamente falando? Teoricamente não, né? Não depende do... É uma pergunta complicada, né? Matematicamente, eu posso fazer essa função de transferência y sobre r, perceberam que eu fiz y sobre r, né? Se eu jogo qualquer função c de s aqui, eu posso, por exemplo, cancelar o efeito, ou pelo menos mitigar o efeito desse polo lento, colocando um 0 no meu controlador, e adicionando um polo mais rápido também no controlador para deixar o CDS realizável, a gente gosta de falar. CDS tem que ter grau relativo, que é a diferença dos números de polos e zeros, 0 ou maior. Senão, na verdade, eu implemento um sistema que a gente chama de não causal. Tá? Então, eu sempre vou ter que ter, no mínimo, o mesmo número de polos e zeros. Então, uma estratégia é cancelar o polo lento e adicionar um polo mais rápido. E daí eu consigo, por mais estranho que isso possa parecer. Mas vocês têm que entender o porquê que isso acontece, né? Lembrem-se que se o meu controlador tiver um 0 mais próximo da origem, para o degrau, esse carinha vai responder muito rápido. A gente estudou isso, né? Então, na verdade, pessoal, não é que matematicamente as coisas se cancelam. O controlador tem uma equação, tá? Que vai ter uma derivada, na real, né? Então, a entrada vai ser um degrau, o controlador vai reagir agora com dinâmica, muito rápido no início, metendo uma paulada aqui no meu sistema, e ele vai reagir mais rápido. Óbvio que isso tem as limitações que a gente já discutiu, de, por exemplo, saturação, que é a mais comum. Né? Mas eu quero que vocês percebam que eu não preciso estudar nada de novo para entender isso, que eu posso manipular y sobre r, que eu estou chamando já de equação de rastreamento, tá? Se eu falei regulação antes, desculpa, para eu conferir a y sobre r uma dinâmica que eu desejo. Antes que alguém me pergunte, fazendo um parênteses bem grande, é óbvio que o cancelamento de polos no semiplano direito não é realizável na prática. Porque na prática, eu nunca vou conseguir posicionar o polo e o zero na mesma posição. Né? Sei lá, mudou 0,5 graus, esse polo aqui ele não vai estar num sistema prático em 1, ou em mais 1 se for um polo no semiplano direito. Tá? Então, na verdade, os cancelamentos, por isso que eu falei mitigar o efeito, né? Os cancelamentos, nos casos reais, eles não são perfeitos e nunca serão. Tá? Então, eu não posso cancelar polos instáveis por essa estratégia que eu falei para vocês. O polo estável é cancelável porque ele tende a 0, né? Então, colocando um 0 ali perto, já vai ser suficiente para eu diminuir muito o efeito dele na resposta. Agora, pessoal, eu quero que vocês pensem um pouquinho diferente. A gente viu que a malha aberta tem uma boa característica de rastreamento, né? Funciona bem. Na verdade, crava. Matematicamente, eu posso fazer a saída cravar na referência. Bem fácil. Tá? Só que tem um grande problema da malha aberta.
Tá? Primeiro problema é quando eu analiso distúrbios, ou seja, se eu quero estudar como esse sistema se comporta se eu colocar aqui um sinal. Vou chamar de WDS. Tá? Ah, para quem está com dúvida, o sinal de controle é o sinal que vai ser a saída do controlador, tá, pessoal? Só para deixar claro. WDS aqui está entrando somando com o sinal de controle, então ele pode ser um ruído. Né? Eu posso imaginar ele como um ruído. Qual é a relação entre Y e W? Essa equação é conhecida como equação de regulação. Por quê? Porque a equação de regulação me dá a relação entre Y, que é a saída, com o distúrbio, e não com a referência. Para estudar esse caso, eu vou considerar que a referência é nula. E, na verdade, na prática, eu posso colocar a referência com qualquer valor. O fato é, eu vou deixar a referência quieta, na dela, e vou mexer no distúrbio. Tá? Colocando zero é o jeito mais fácil, né? Porque daí vai zerar o sinal de controle aqui. Qual é a equação de regulação nessa malha aberta, pessoal? Vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem. O sinal de controle é quanto? Se eu considerei que a referência é zero. É zero? É zero, né? Então eu estou somando aqui quanto? Zero. Se eu estou somando zero aqui, é a mesma coisa de tirar toda essa porcaria aqui, né? E meter o W direto aqui nesse ramo. Quanto é que é Y sobre W, então? É só a função ali, 10 é sobre 1. 10 sobre S mais 1. E aí que tá. Essa função é o processo que eu estou controlando. Né? Como é que eu faço para alterar o processo? Eu tenho que mudar a planta. Eu tenho que ir lá e substituir uma mola por uma mola mais rígida. Eu tenho que ir lá e apertar algum parafuso, não sei o quê. Né? Normalmente, a nossa planta ela vai ter função fixa. Normalmente. Todas as alterações que eu quero fazer com a saída, idealmente seria, o caso ideal, né? Eu poderia fazer só com o controlador. Né, num sistema de controle legal, assim. E agora vocês já viram o grande problema do meu sistema em malha aberta. Um dos grandes problemas é esse. Eu tenho algum controle sobre a regulação dessa porcaria? Não. Se surgir um sinal imprevisto aqui, tá? Um ruído no sinal de controle, eu estou fodido, porque esse ruído ele vai somar com o controle e a saída vai deslocar. Eu vou ter um offset da saída em relação à referência que originalmente eu tinha projetado. Isso na prática é inevitável. Distúrbios são inevitáveis. Não tem como evitar. Tá? Professor, mas e se eu conheço o distúrbio? Daí sim, daí tu pode, por exemplo, de certa maneira conseguir controlar aqui, compensando com um ganho. Mas, pessoal, isso é muito chato de fazer, porque isso vai depender que eu conheça muito bem todo o meu ambiente onde o sistema, onde a planta vai estar localizado. E isso na prática não acontece. Sempre vai ter coisas que eu não consigo prever, ou eu não consigo trabalhar. Por exemplo, eu posso fazer todo o projeto do compensador para o termostato do forno num ambiente controlado. Mas daí o carinha vai comprar um forno e vai para a Sibéria. Tu vai botar lá 300 graus, ele nunca vai chegar a 300 graus, porque o ambiente, né, não vai deixar. Né, o próprio efeito externo não vai deixar. O compensador, o controle foi feito sob uma determinada circunstância, sobre uma temperatura, sobre uma pressão e assim por diante. Tá? Se eu tirar ele daquele ambiente regulado, daquele ambiente que eu conheço, o sistema não vai operar legal. Tá? Então o que que acontece? A malha aberta tem um péssimo desempenho de regulação, né, pessoal? Porque como ela não sabe o valor que a saída tá, ela meio que depende de um ótimo conhecimento dos distúrbios e também, óbvio, do meu sistema. Porque, de novo, a sensibilidade é uma bosta. Se eu projeto meu sistema para 10 sobre S mais 1, só que na prática ele se comporta como 11 sobre S mais 1. Deu, já era. Para 100 o meu sistema vai ter para 110.
Eu sou muito suscetível a mudanças, tanto causadas por distúrbios, quanto causadas por erros de modelagem ou até mesmo efeito de desgaste, né? Ou até a temperatura vai deixar a graxa mais espessa, e isso com certeza vai mudar os coeficientes de atritos viscosos, né? O que eu quero falar é o seguinte, ó, pessoal. A malha aberta, ela não é inútil, longe disso. Tá? A malha aberta é o controle mais fácil que eu posso fazer de qualquer coisa, e a gente muitas vezes vai usar a malha aberta. Um filtro, eu posso pensar num sistema em malha aberta. Vocês usam direto isso. Né? Vou projetar um sisteminha para ter uma certa resposta em frequência para mudar a minha entrada em relação à saída. E a gente vai usar filtros, inclusive, em alguns sistemas de controle. A gente chama de filtro de entrada, tá, pessoal? Mas o que eu quero falar para vocês é que não dá para descartar só porque ele não tem algumas características boas. Né? Então, a malha aberta, pessoal, tem uma boa característica de rastreamento. Eu consigo fazer o sistema, na verdade, tender para a minha referência com facilidade, mas quanto à regulação e sensibilidade, é péssimo. Tá? A análise de estabilidade é uma coisa relativa, que tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Tá? A coisa boa é que é muito fácil, dado uma planta estável, eu estabilizar o controle. Por quê? Basta que o meu controlador seja estável. Se o controlador é estável, planta é estável, a saída vai ser, o sistema de controle vai ser estável também, porque é uma associação em cascata, né, de blocos. Então, muito fácil de analisar a estabilidade de um sistema em malha aberta. O grande, porém, na estabilidade, é que eu não consigo trabalhar com plantas instáveis. Então, isso já é uma baita limitação, né? A gente vai ver que a malha fechada consegue tornar plantas instáveis, né, conseguem tornar estáveis. A malha fechada estabiliza, a gente diz, o sistema. Né? Tanto que muitas vezes tem uma estratégia bem comum que utiliza a malha fechada para estabilizar e garantir a estabilidade de uma planta. Garantida essa estabilidade, se o meu rigor com o controle não é grande, eu posso usar inclusive um controlador em malha aberta, em cascata, né? Porque eu garanti que fechando a malha eu vou ter um sistema estável, tá? Basicamente é isso para a malha aberta. Tudo na malha aberta, pessoal, a gente já aprendeu. Não tem nada de novo aqui. Porque isso aqui, a equação da malha aberta, é tão somente a multiplicação aqui das duas funções. Então, todo mundo seria capaz, óbvio, depois de pensar um pouquinho, de projetar um sistema de controle aqui que fizesse o sistema estabilizar em 0,1 segundo. Tá? Imaginando o mundo das maravilhas, se não tem saturação, não tem nada. Tá? Todo mundo seria capaz de analisar a estabilidade desse sistema, sem muita dificuldade, porque vai ser C vezes a planta. Né? Então, eu posso calcular polos bem fácil. Para a malha fechada, a coisa não é tão simples. Por isso que a gente precisa dessa cadeira. Tá? Então, tudo que a gente for ver, né, a partir do quadro que vem, são todas teorias que o objetivo é estudar o efeito da realimentação. Né? Então, quando eu fecho a malha, o que acontece com o erro? Quando eu fecho a malha, como é que eu garanto a estabilidade? Quando eu fecho a malha, o que vai acontecer com os polos da malha fechada? Tá? Todas essas respostas a gente vai aprender nessa disciplina. Vou registrar o quadro e a gente continua. O que eu ia falar agora? Malha aberta, malha fechada. Então, o que acontece com a malha fechada, tá, pessoal? Vocês vão ver que é um sistema que eu já mostrei várias vezes para vocês, mas agora a gente já tem que ter um conhecimento maior do bagulho. Então, se eu vou fazer a mesma coisa, trabalhar com a mesma planta, eu tenho isso aqui, ó. Tá? A diferença é que aqui está a minha
minha referência, aqui está a minha variável controlada, esse aqui é o meu controlador, e essa é uma das topologias só, tá, pessoal? Que o controlador está no ramo direto. O professor já falou isso, mas deixa. Isso aí é sobreposição de conteúdos, eu estou tirando aí do HD e botando para RAM esse conhecimento. Então, o que acontece? Ó? A saída é o sinal de controle, eu vou deixar espaço aqui para o distúrbio no mesmíssimo lugar. Mesmíssimo lugar de antes, pessoal. Então, eu tenho mais W. A diferença desse controle para uma malha aberta é que eu vou pegar a minha saída e realimentar. Normalmente por um sensor, HDS aqui. Tá? Mas eu já expliquei para vocês em outras aulas que não é difícil hoje em dia fazer HDS igual a 1 quando eu trabalho com alguma plataforma microcontrolada. Tá? Então, a gente vai até, eu até gosto de pensar na primeira abordagem com a realimentação unitária, porque faz mais sentido também para nós, né? A referência é aquilo que eu quero, o sensor vai ler e me amostrar a saída proporcionalmente, né? Então, a variável do erro, que não existia no diagrama de blocos da malha aberta propriamente, embora eu poderia estabelecer uma equação para o erro que é R de S menos Y de S, mas ela não está no diagrama de blocos, é uma abstração matemática para comparar, por exemplo. Aqui não. Aqui ele está aqui. E a grande diferença aí que está o pulo do gato é que o erro é quem vai ser o sinal que vai ser processado pelo meu controlador para gerar o sinal de controle. Então, o que acontece? Aqui é o U, eu gosto de UC, né, de S. Então, é muito importante entender que na malha aberta, o meu sinal de controle é uma função do tempo e da referência só. Né? Pode lembrar ali, pode ver no grupo que eu mandei a foto, que o meu sinal de controle só dependia do tempo e da referência. Aqui, o meu sinal de controle na malha fechada é uma função do tempo, da referência e da própria saída. Né? Então, na verdade, esse sinal depende de R, da saída, do tempo, né? E obviamente da equação aqui definida para o meu controlador. Né? Por óbvio, né? A função. Né? Isso tem duas consequências, né? A primeira fica muito mais chato de entender, muito mais complexo, né? Porque essa realimentação vai fazer com que o sinal volte, me perdi aqui, fiquei tonto, tá? E a segunda é que o meu sistema, meio que deu uma tela azul aqui, a segunda é que o meu sistema, ele vai saber aonde a saída tá, né? Como eu tenho uma amostra da saída compondo aqui, o controlador ele sabe o quão distante ele está da minha referência. Essa informação que é vital para o meu sistema de controle. É isso que é importante, de fato. Né? E percebam que como ele tem essa informação do erro, meio que ele funciona sozinho. Para qualquer situação, diferente do outro, que só funcionava numa situação específica. Agora não. Então ele é um sistema que ele é muito mais robusto, digamos assim, frente àquelas coisas que a gente viu, principalmente análise de sensibilidade de distúrbio. Tá? E vocês vão ver que matematicamente isso se concretiza, né? Pensando no HDS unitário para facilitar, se eu estabelecer a relação entre a saída e a minha referência, considerando, e isso é importante, o meu distúrbio igual a zero, né? Ou seja, eu vou esquecer o distúrbio, eu vou deixar o distúrbio nulo. A minha malha fechada, vou chamar isso aqui de G para facilitar, né? Vai ser CG sobre 1 mais CG. A gente já viu várias vezes, né? Consequentemente, eu posso jogar o valor do C
para eu ter o que eu preciso ter na malha fechada, que é o Y sobre R. Só que percebam que antes era só CG. Agora é essa porcaria aqui, que é muito mais complexa. Né? Se eu faço C igual a K e G igual a 10, vocês vão ver que não existe valor de K finito que eu consigo erro nulo. Tá? Que eu consigo fazer Y tender para R. Então é muito mais difícil de se projetar controladores, né, pessoal? Né? Se lembra que eu já fiz esse pensamento com vocês? Né? Eu acho que até foi o Nelson que falou assim, tem que tender para infinito, ou alguém falou, tem que tender para infinito. Né? E de fato tem que tender para infinito. Só que, na verdade, o único controlador que consegue zerar o erro, e eu já falei isso, é um integrador, que aumenta o grau da planta, aumenta o grau do sistema, né? Eu estou botando mais um polo, diferente do outro, que era só um ganho. Então é bem mais chato de projetar sistemas em malha fechada, assim, é muito mais chato. Isso é uma coisa que conta contra a malha fechada. Essa dificuldade de projeto e, consequentemente, ter que trabalhar com compensadores mais complexos, né? Lembrem-se que se eu tenho integração, né? Se eu tenho integração, né, eu vou ter que fazer um código mais chato, eu vou ter que ter memória, eu vou ter que ficar acumulando valores. Então, o controlador demanda mais operações de máquina. Se eu estou usando operacionais, por exemplo, eu vou ter que usar capacitores, eu vou ter que pensar em circuitos mais complexos, e esses circuitos mais complexos, obviamente, se eu começo a aumentar o número de componentes, eu vou gastar mais, eu vou ter mais chance de que tenha alguma falha. Então, é um controle mais chato, em resumo. Tá? Porém, eu consigo controlar e selecionar C para eu ter um Y sobre R bom. Consigo. Então eu consigo uma boa característica de rastreamento. Tá? A grande vantagem está aqui, ó, pessoal. Se eu for ver a equação de regulação desse carinha, diferente do outro carinha, que eu não tinha controle nenhum sobre a regulação, na malha fechada, se vocês fizerem isso aqui, se vocês fizerem essa abordagem, pensem comigo, ó. Isso aqui é realimentação negativa, né? Se eu zero a referência, né, eu posso pensar que esse carinha aqui é basicamente uma multiplicação por -1, né? Porque eu estou subtraindo o sinal. Então, na verdade, eu posso puxar o sinal aqui para -C, se eu quiser, e puxar o sinal para menos aqui, se eu quiser. Eu vou levando o sinal até aqui. E daí eu puxo esse negócio aqui para o lugar do R, né? E em casa, como tema de casa, vocês têm que deduzir que essa equação aqui, ó, na verdade, é isso aqui, ó. Omiti S aqui para facilitar, tá, pessoal? É preguiça, na real. É G de S sobre 1 mais C de S, G de S. Nesse cara, eu tenho o meu controlador, diferente do outro. O C está aqui embaixo, ó. Significa que jogando com a equação do C, eu consigo mudar a característica de regulação. E, na verdade, pessoal, vou dar um insight para vocês. A gente viu nas últimas aulas que se o meu compensador tem ganho DC infinito, isso aqui é infinito sobre 1 mais infinito, né? O Y sobre R vai tender para 1. Se o meu compensador tem ganho DC infinito, o ganho DC da regulação vai tender para alguma coisa sobre infinito. Ela vai tender para 0. A regulação tender para 0 é a melhor coisa que pode imaginar, que eu posso pensar. Porque significa que, para um dado distúrbio, a saída não vai mudar, ela vai tender para 0. Né? Então, na verdade, esse distúrbio não vai chegar, a função de transferência, na verdade, o ganho DC da função de transferência vai ser 0. Então, perceberam como eu consigo, inclusive, mitigar o efeito do distúrbio na saída,
com essa compensação. Porque é meio óbvio, né, pessoal? Imaginem o seguinte, ó, se eu encontrei o valor de compensação ideal, né? Sei lá, qualquer valor aí, 10. Se por acaso chega um distúrbio aqui, eu vou ter uma alteração na entrada da planta. Com certeza. Se eu tenho uma alteração na entrada da planta, a saída vai começar a mudar. Só que quando a saída começa a mudar, a entrada do compensador muda também. E o compensador automaticamente corrige o sinal de controle para eu ter exatamente o mesmo sinal de antes, entende? Né? Então, na verdade, aqui eu vou diminuir, se eu tenho um sinal aqui que era 10, por exemplo, e eu entro um W valendo 1, esse carinha aqui ele vai diminuir para... Não é tão simples assim, tá, pessoal? Mas esse carinha dá uma diminuída para diminuir, obviamente, o efeito daquele distúrbio. Então ele automaticamente se regula, digamos assim. E é exatamente essa característica de ele automaticamente fazer as mudanças que torna com que a sensibilidade desse carinha seja menor também. Né? Então, se por acaso eu tenho 11 sobre S mais 1, mesmo tendo feito o projeto pensando nesse compensador aqui, ele vai funcionar, não tão bem, mas vai funcionar se eu tenho alterações aqui na planta. Não tão bem, que fique claro. Ele não vai ter o mesmo comportamento, né? Mas ele não é tão suscetível a alterações nos modelos. A malha fechada, ela se autorregula, digamos assim, porque o compensador sabe o erro. Ele não está processando a referência, ele está processando o sinal de erro, né? E isso é que é fundamental. Última coisa sobre a malha fechada é quanto à estabilidade. Tá? A estabilidade da malha fechada é bem mais chata de ser estudada do que da malha aberta. É só olhar a equação, ela é bem mais chata, né? Então, o que pode acontecer, né, aqui? Mesmo com planta estável, compensador estável e sensor estável, essa combinação, esse arranjo, esse fechamento de malha pode resultar em equações instáveis da malha fechada. Tá? Isso porque, obviamente, eu estou adicionando uma realimentação. Então, se vocês pensarem no sinal, o sinal aqui ele tem um caminho muito maior para percorrer, né? Então, eu posso até pensar, muitas vezes, que aquele sinal está meio atrasado, né? E o sistema pode agir muito tardiamente, por exemplo, e aumentar uma coisa demasiadamente. Eu já comentei com uma coisa parecida quando a gente estava estudando sobre sinal, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória. Tá? Quando eu dei um exemplo da malha fechada, que daí eu tinha raízes complexas, né? Eu falava, por que está acontecendo isso? Ah, não, porque o sinal aqui, o sistema está agindo muito fortemente. Tá? Então, a realimentação ela não é só coisa boa, não. Ela tem coisas que não são muito legais. Né, que é exatamente isso. Né? São sistemas que são mais complicados de estabilizar, mas, em compensação, se a planta é instável, eu posso, inclusive, estabilizar a malha fechada. Pode acontecer o inverso. Eu posso ter o ramo direto aqui instável, mas quando eu fecho a malha, as coisas estabilizam. Ah, por que estabilizam? Justo por causa da realimentação. Né? Porque essa realimentação, quando o sistema estiver tendendo, né, quando a planta tiver começar a tender para o infinito, a realimentação aqui do sinal já vai dar um efeito negativo. É isso que a realimentação negativa faz. Né? Se o negócio está crescendo muito, a realimentação volta o sinal para a planta não tender para o infinito. Então é bem bizarro, mas é bem normal. Né? Aqui eu tenho um sistema que é naturalmente instável. Ó. Mas que se eu fecho a malha, bosta. Se eu fecho a malha, agindo rápido o suficiente, eu consigo manter a estabilidade em malha fechada, né? Não em malha aberta, né, pessoal? Malha aberta eu não posso fazer cancelamentos de raízes instáveis, não esqueçam disso, tá? Então, sumarizando isso, o sistema em malha fechada,
ele tem um rastreamento bom, mais difícil de fazer que a malha aberta, mas é bom. A regulação é boa, também eu consigo uma boa característica de regulação, projetando direito, né? Em compensação, o projeto é bem mais complexo, tá? E também eu vou usar, normalmente eu preciso de compensadores também mais complexos, né? Para o mesmo resultado. Quanto à estabilidade, é mais complicada de manter o sistema estável, demanda um estudo e um cuidado maior, mas em compensação abre uma porta que eu não tinha antes, que é trabalhar com plantas instáveis, né? Basicamente é isso, tá, pessoal, para a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar por partes a realimentação, o controle em malha fechada. Como eu falei, o controle em malha aberta é muito fácil para nós, né? Então a gente vai ver 3 coisas. A gente vai começar estudando o erro, que eu já fiz, eu meio que já preparei as coisas, né? Eu já fiz alguns estudos do erro, já falei sobre o erro para vocês, a gente vai formalizar matematicamente toda a matemática. A gente vai formalizar essa teoria, né? Dar uma base matemática boa. Depois a gente vai falar sobre estabilidade, critério de Routh-Hurwitz, né, de estabilidade. Um conteúdo bem bacana, eu gosto bastante. Até porque tem as aulas já prontas, assim, ó, supimpas. E por último, LGR, que eu quero saber como que a realimentação afeta a dinâmica da malha fechada. Isso vai fazer com que eu possa projetar um sistema que tenha no máximo 10% de sobressinal, por exemplo. Então eu vou poder, com o LGR, projetar controladores, por exemplo. Né? Eu quero que esse sistema estabilize em 0,5 segundos, tenha no máximo 10% de sobressinal. Tá? Daí, olhando o LGR, que é literalmente um gráfico, eu posso projetar um controlador que me dê exatamente aquilo que eu preciso. É muito show. Beleza, então, pessoal? Até a próxima aula. Beleza, professor. Até a próxima. Diga.